coisas incríveis. E hoje a gente começa a conversar sobre, a gente consegue conversar sobre negócio. Ou seja, não é porque eu tenho Deus que eu estou me dando bem nos negócios. É porque eu aprendi com vocês, basicamente, lendo muito com as experiências da vida. Então eu quero começar com a primeira pergunta. Por Flávio, nosso professor. Flávio, você construiu um negócio bilionário. Aliás, a maioria das coisas que você botou a mão multiplicou a nível de bilhão. O último foi o Orlando City, que eu tive o privilégio de ir lá, né? Éramos vizinhos em Orlando e o Orlando City foi vendido por 2 bilhões, né? Vai viver uma vidinha apertada? Vai, mas dá pra viver, né? Você junta daqui, junta dali, você consegue, né? Agora, como é que pode? Onde é que você acha Deus? Se é que acha, né? Eu estou fazendo uma pergunta que você pode responder negativamente ou positivamente. Onde é que você acha Deus num cara que saiu do Jabu, né? Lá em Bangu, Rio de Janeiro, né? E entrou em negócios bilionários? Onde é que está Deus nisso? Assim, a gente tem vídeo de 20 anos atrás, você dando aula, cobrando os funcionários, sempre gerindo o negócio. Mas Deus entrou aonde? Me explica isso e que o pessoal também quer entender. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom, Brunet, a exata fronteira eu não sei te explicar. A exata fronteira. A partir daqui ou a partir dali. Eu penso o seguinte, eu acho que todo mundo tem que estar disposto a remover a pedra. Se não existir essa disposição, se ficar as pessoas com a passividade para remover a pedra, eu estou usando a metáfora, a história que você usou de Lázaro, não é? Se o cara tiver resistência para mover a pedra, se ele não fizer a parte dele, uma coisa é fato, Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer, aquilo que cada um vai fazer. Ele não vai remover a pedra. Então as pessoas têm que estar dispostas a remover a pedra. Agora, a partir de que momento? Porque crendo em Deus, crendo na existência de Deus, como eu creio, a gente crê que Deus em algum momento ele age. Em qual momento? Pode ser diferente de pessoa para pessoa, de situação para situação, de momento para momento. Na realidade, ele decide fazer aquilo que ele quer. Uhum. Agora, eu preciso estar disposto a remover a pedra. Não é? Foram muitos anos trabalhando muitas horas por dia. Agora, onde Deus põe a mão, onde ele tem a bênção dele, o negócio anda. Várias coisas sobrenaturais acontecem. Várias coisas. Eu vou dar um exemplo. Você falou aqui do Orlando City, não é? O Orlando City passou por um período difícil no Covid, como todas as empresas, como a Wiser, como todas as empresas que existem, passaram por momentos difíceis durante o Covid, porque a gente teve que aportar capital para poder sustentar aquele negócio enquanto ele estava fechado. Toda empresa que ficou fechada teve que ter capital aportado ali, não é? Então, como a coisa se desenrolou, como a venda aconteceu, ela já estava acontecendo, o processo aconteceu. Mas ela poderia não ter acontecido também. Você entendeu? Então, às vezes existe um imponderável, aquilo que você não controla, e aí onde, na minha visão, é onde Deus vai estar te abençoando ali. É onde você esgotou as suas possibilidades, e aí alguma coisa extra, sobrenatural, ali pode acontecer. E já aconteceu várias vezes comigo. Tu acredita meio nesse negócio sobrenatural, cara? Você é um cara muito matemático, né? Cara, eu sou um cara muito matemático. Eu tava refletindo enquanto vocês falavam aqui e você nunca vai saber sobre os caminhos que nunca aconteceram. Então, cara, isso é muito forte porque às vezes, né, Deus ele age de uma forma que ele te tira de um caminho e você nunca nem saberia o que teria acontecido se você não tivesse ido pelo outro. Então, muitas das coisas que acontecem na nossa vida tem algum tipo de interferência e que provavelmente a gente nunca saberá qual teria sido o impacto, né, de não seguir por esse caminho. E na minha vida eu tenho refletido muito sobre destino. Eu tenho refletido muito sobre destino, né? Eu conheço um cara que fala sobre destino. Tem um cara que fala sobre destino, né? Vou indicar. E aí, o que eu comecei a refletir sobre destino, né? Porque eu acho que tem muita gente que fala que tá tudo escrito, tem gente que fala que tudo é Deus, tem gente que fala que nada é Deus, tem gente que fala que tudo depende de você e tudo mais. E eu comecei a interpretar isso da seguinte forma. O destino é como uma viagem. Pô, você vai fazer uma viagem e você tem um destino. Isso é Deus. Mas dentro desse destino existe o seu livre-arbítrio, existe o que você pode fazer para mudar o seu destino dentro das possibilidades. Existe um livre-arbítrio para que você mude isso daqui um pouquinho, mas um destino sempre existe, né? E eu acho que é difícil você entender até que ponto, de fato,
Deus fez, Deus não fez, Deus mudou. Por quê? Porque na minha vida, né, muitas coisas aconteceram, né, e eu trabalhei muito na minha vida, até que acho que tem um momento que exemplifica bem, onde eu acho que teve alguma interferência sobrenatural, né, como você disse, que foi um momento onde, depois de talvez 10 anos ensinando, né, e aí depois já ensinando na internet, eu lembro que eu fiz uma live. Eu fiz uma live e essa live foi, cara, a maior live que já aconteceu no mundo, no nicho de educação. Impressionante. Foi uma live impressionante. A gente, chegou em 150 mil pessoas ao vivo aquele dia. E naquele dia foi a primeira vez que eu entendi que tinha acontecido uma interferência sobrenatural no meu trabalho. Por quê? Eu fiz a minha parte, eu levantei a pedra, eu tirei a pedra, cara, eu ralei, eu acolhei, eu fiz tudo, entendi o algoritmo, dissequei o algoritmo, trabalhei muito, gravei, preparei, mas chegou na hora e eu não consegui compreender como que a gente bateu um número tão grande. Então, o que eu acho nesse caso? Que talvez Deus não faz, né, nesse caso, mas ele potencializa o que você está fazendo, entendeu? Ele te premia por isso, ele te incentiva, ele te dá uma direção. Foi o que aconteceu comigo, né? Só falar nesse negócio de potencializar, por exemplo, a Bíblia usa muita metáfora de semente e fruto, plantar e colher. Você já reparou que a semente é uma coisa só e ela gera um fruto com centenas de sementes de novo? Então, esse é o sentido de potencializar. Você colocou uma semente, mas se você tiver paciência, só paciência para o processo, porque quem faz acontecer é Deus. Ou seja, o que você tem a ver com a formação da maçã? Nada. Da melancia? Nada. A não ser que você não coloque a semente. A única coisa que você pode fazer é colocar a semente. O resto, todo o processo, é Deus fazendo a partir dele e você esperando. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade em esperar depois que Deus está fazendo a partir dele. A pessoa quer acelerar o processo divino, entendeu? Mas se você esperar o processo, o que vem na sua mão é o que a gente chama de potencialização. Você tinha uma semente, agora você tem centenas de sementes. Alguns usam para comer, outros usam para replantar. Mas